Olá, queridos estudantes da linguagem de XHTML. Nesta aula, nós vamos aprender sobre listas, que, como nós vimos na aula anterior, é um elemento em bloco, não é isso? Mas o que são listas, né? Vamos dar uma olhada aqui. Nós temos aqui, nesta nossa aula, vamos criar o próximo arquivo aqui da aula, 09. Vamos editar este arquivo. E vamos aqui agora abrir esse arquivo. Então, nesse momento, né, nós temos aqui uma área que não mudou desde o início do nosso curso, que é um conjunto aqui de benefícios para os profissionais que trabalham na XTI, né? Então, oportunidade de ascensão profissional, conquista de conhecimento multidisciplinar, treinamentos técnicos gratuitos. Então, isso aqui é um exemplo de lista, tá? Agora, o que são as listas, né? Nesse momento aqui, vale a pena a gente salientar alguns pontos, tá? Todo portal ele tem um sistema de navegação, um menu, uma forma de você acessar os itens ali no portal, com pouquíssimas exceções. Então, os sites que estão em conformidade com os padrões da web, né, os web standards que seguem os padrões da W3C, que vocês já viram esse portal algumas vezes aqui no curso, né, esses sites eles usam o elemento list, né, da XHTML para poder estar criando ali, marcando os menus de navegação. Tá? O entendimento desse elemento é fundamental para que a gente possa estilizar os menus nas mais variadas formas de apresentação, tá bom? Então, as listas XHTML, elas devem ser empregadas para marcar conteúdos do tipo informações não ordenadas, informações ordenadas, né? Definições de um elemento, assim, uma espécie de um dicionário, por exemplo, onde você tem a definição de uma palavra, né? São nesses pontos que a gente vai estar utilizando aqui as listas. E como é que eu construo uma lista? Como é que eu transformo esse conjunto de informações aqui em uma lista? Afinal, isso aqui são benefícios que estão aqui relacionados, ou seja, é uma lista de benefícios. Então, vamos lá nesse elemento, né? Nós estamos com ele aqui. Todos os elementos eles estão aqui quebrados aqui pela tag BR. Então, aqui eu vou colocar um elemento de lista. Tá? Nós podemos colocar... A lista, ela pode ser aqui de 4 tipos. Tá? Eu tenho listas ordenadas, eu tenho listas não ordenadas, eu tenho listas de definições e eu posso ter listas mistas. Tá? Então, vamos começar aqui com uma lista não ordenada. Então, a lista não ordenada, ela começa com a tag UL, de Unordered List. Tá? E ela fecha aqui com a tag, né, /UL. Isso aqui vocês já aprenderam durante o curso. Né? Agora, eu quero transformar cada um desses elementos em um elemento da lista. Então, para isso, eu tenho a tag LI. Né? Eu posso arrancar aqui a tag BR, né? Porque agora esse é um item de lista. E nós podemos replicar esse LI aqui para o início de cada um desses 10 benefícios que estão aqui dispostos. Né? E eu vou também replicar o LI aqui, né? Colocar aqui no lugar das nossas BRs. Então, o L indica que a gente tem uma lista e os LIs indicam cada um dos itens da lista. Pessoal, no HTML, na versão antiga, né, numa versão menos rigorosa, você, por exemplo, não era obrigado a fechar os LIs. No XHTML é obrigatório, viu? A gente tem que fechar todas as LIs. Então, vamos atualizar aqui a nossa página para a gente ver o resultado. Está aqui. Então, nós acabamos de criar uma lista não ordenada.
tá? Então, a lista não ordenada, os itens dela ficam marcados aqui com essa bolinha que vocês estão vendo aqui, tá bom? E como é que eu faço uma lista ordenada? A lista ordenada, ela é a ordered list. Então, é simplesmente a única coisa que eu preciso fazer é mudar aqui, né? Olha aqui, ó, eu tirei a tag P que tinha ali na nossa, a tag do parágrafo, e não removi essa tag P. Então ele estava fora do padrão, tá? Então vamos deixar assim. Como a OL, ou como a nossa lista é um elemento em bloco também, então não vou ter nenhum problema aqui de deixar ele sem o P. Afinal, ela vai estar se comportando muito parecido com o P também, colocando uma quebra de linha acima e uma quebra de linha abaixo. Então, olha aqui, agora a gente acabou de criar uma lista ordenada, OL de Ordered List. A lista ordenada, ela vem aqui com a numeração, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até a número 10, tá bom? E nós temos outros tipos de lista. Vou pegar aqui, por exemplo, vamos montar aqui uma lista de definição. Então, vou pegar aqui, por exemplo, eu tenho aqui um texto que eu separei aqui, né? Opa, vamos lá. Que é uma lista de uma lista de definições. Eu peguei algumas palavras no dicionário, né? E quero colocar aqui. Então está aqui o nosso conteúdo. Então, por exemplo, tecnologia é um termo. E aqui nós temos uma definição e outra definição para tecnologia. Duas definições para tecnologia. Eu tenho internet e eu tenho uma definição para a internet. O que significa internet? Eu tenho software e o que significa software aqui? Então, o que nós vamos fazer aqui? Né? Eu vou colocar esta lista aqui dentro da lista de definição. Então, a lista de definição, ela começa com a tag DL, de Definition List, e fecha com a tag DL, tá bom? E como é que eu defino aqui, né, um grupo de informações dessa lista? Ou seja, a minha definição em si, né, o termo, na verdade, o termo que eu vou estar utilizando. Então, é DT. Para o meu termo, DT. Tá bom? Então, eu tenho aqui o meu termo. E aqui eu tenho outros termos. Internet é um outro termo. E software é um outro termo. Joia. E agora eu tenho as definições desses termos. Então, aqui eu tenho uma definição para tecnologia. Então, é DD. E tenho uma outra definição para o mesmo termo. Bom? E aqui, outra definição. Vamos fechar esse daqui agora. Pronto, fechamos a nossa lista de definições. Vamos dar uma olhada aqui. Então, temos aqui, né, o termo tecnologia e as duas definições para ela. O termo internet e uma definição só, e o termo software e uma definição para ele. Tá bom? Então, nós temos esses três tipos de listagens.